Olá, serei seu professor nesta videoaula de resistores características. Vamos começar? Os temas desta aula serão resistores, tipos de resistores, valores e código de cores. O resistor é um componente eletrônico muito utilizado na eletrônica. Praticamente todos os equipamentos que possuem uma placa eletrônica possuem um resistor. A função do resistor é oferecer resistência à passagem da corrente elétrica. Com essa característica, nós conseguimos adquirir valores de tensões e correntes ajustadas à nossa necessidade. Por isso, sempre que precisarmos definir um valor de tensão ou corrente, nós faremos o uso do resistor. Por isso, ele é bastante utilizado na eletroeletrônica. Então vamos conhecer um pouco mais de características sobre esse resistor. Aqui nós temos a simbologia dele. Ele pode ser através desse retângulo vazado ou através desse zigue-zague. Eu prefiro sempre utilizar esse retângulo porque é mais fácil de desenhar. E o importante é que o resistor ele tenha uma numeração, que normalmente nós utilizamos começando pela letra R. Então, se eu tenho 10 resistores no meu circuito, R1, R2, R3 até o R10. E é importante também mencionarmos o valor do resistor. Então, nós vamos ter lá R1 e o valor lá, por exemplo, de 100 ohms. O resistor é medido através de ohms. Então, através nós vamos colocar 100 e a letra grega, o ômega. Nós temos alguns tipos de resistores. Esses tipos de resistores estão relacionados à forma construtiva deste componente. Basicamente, o resistor é um material condutor enrolado em um material isolante. Então nós vamos ter, por exemplo, o resistor de carvão ou carbono, o resistor de filme metálico e o resistor de fio ou potência. No resistor de carvão ou carbono, nós vamos ter um corpo cilíndrico de porcelana envolvido por um fio feito de carbono ou de carvão. É esse fio que vai gerar essa resistência. Portanto, depende muito da espessura e do espaçamento desse fio para determinar a resistência. Depois que o resistor é montado em cima desse cilindro cerâmico, é passada uma resina para garantir que não haja problemas com umidade, com aquecimento. Então o resistor ele fica protegido através dessa resina. Assim acontece também no resistor de filme metálico. O resistor de carbono ele é um resistor de uso geral, utilizado em todas as aplicações. Já o resistor de filme metálico é um resistor já mais específico para aplicações de precisão. O resistor de filme metálico ele é mais preciso que o de carbono. E então nós temos o resistor a fio, ou chamado também de resistor de potência. Esse é um resistor muito maior. Os fios que formam esse resistor, eles têm uma capacidade de corrente mais elevada. Portanto, ele é utilizado para maiores potências. Nós temos desde resistores muito pequenos até resistores muito grandes de potência. Porque para justamente suportar a potência daquele circuito onde ele será inserido. Então esses são os três tipos básicos de resistores que nós vamos encontrar nas nossas aplicações. Agora, esses resistores, normalmente, eles serão muito pequenos, do tamanho da unha do seu dedo. Sendo assim, além de exigir um correto manuseio desse resistor, nós vamos precisar verificar qual é o valor desse resistor. E às vezes o resistor é muito pequeno, tamanho de um grão de arroz, por exemplo. Como nós vamos marcar o valor desse resistor? Nós até temos máquinas que consigam marcar isso de maneira muito pequena, mas seria praticamente inviável para o profissional que tem que fazer a leitura desse resistor. Então adotou-se um padrão de cores para identificar o valor do resistor. Veja essa tabela. Essa tabela ela vai trazer todo o padrão de cores, o que significa cada valor de cada cor, em cada faixa do resistor. Então veja só, o resistor ele é em formato cilíndrico e foram pintados esses anéis no resistor. Esses anéis
trazem o código de cores do resistor para conhecermos o seu valor. Então veja só, nós temos um anel aqui à direita, bastante distante dos demais. Esse anel ele é específico para a tolerância. Vocês estão vendo na nossa imagem que existem dois resistores. Tem o resistor de 4 faixas e o resistor de 5 faixas. Nos dois casos, essa última faixa, que está mais distante das demais, é a faixa da tolerância. E essa tolerância vai obedecer esse código de cores. Por exemplo, se a faixa for marrom, no caso desse resistor de baixo, significa mais ou menos 1% de tolerância. Ou seja, se o resistor é de 100 ohms, 1% de tolerância significa que esse resistor ele vai medir entre 99 e 101 ohms. A faixa de tolerância mais encontrada nos resistores é a do dourado, de mais ou menos 5%. Mas nós temos todos esses outros valores que a tabela nos apresenta. Agora, as demais faixas vão nos dar o valor do resistor. Vamos ver primeiro aqui o resistor de 4 faixas, o resistor de cima. Então, a última faixa da tolerância, sobraram essas 3 faixas para montarmos o valor. Nessas 3 faixas, as 2 primeiras significam os 2 dígitos do valor. Por exemplo, aqui nós temos o verde e o azul. O verde significa número 5, o azul significa número 6. Então nós formamos o número 56. Então, a terceira faixa é o que nós chamamos de multiplicador. No nosso caso, é a faixa amarela, que significa uma multiplicação por 10 elevado à quarta, ou 10K. Então nós vamos pegar o dígito já formado, 56, e vamos multiplicar por 10K. Ou seja, nós vamos ter um valor de 560 quiloohms. É assim que nós formamos o valor desse resistor. Vamos então ver um exemplo com um resistor de 5 faixas. O conceito é o mesmo, só que agora as 3 primeiras faixas serão utilizadas para o nosso dígito. No nosso caso, a primeira faixa é vermelha, significa número 2. A segunda faixa é o laranja, significa o número 3. E a terceira faixa é o violeta, significa o número 7. Então nós formamos 2, 3, 7. Então faremos a multiplicação pela quarta faixa. No nosso caso, a quarta faixa é a cor preta. E o preto está multiplicando por 1. Ou seja, é o mesmo valor que já havia sido verificado. 237 vezes 1. Então aqui nós temos um resistor de 237 ohms. É assim que nós fazemos a leitura do valor do resistor. Mas deve-se ficar muito atento a essa leitura. Por quê? Dependendo do fabricante do resistor, ele pode te deixar em dúvida quanto a algumas cores. Às vezes é um pouco difícil você distinguir o amarelo do laranja, o violeta do vermelho. Então, existem algumas particularidades. O cinza do branco, isso depende muito do fabricante. E um outro grande problema é quando o resistor, ao passar do tempo, vai perdendo essas cores. Por um desgaste, você não consegue mais enxergar a cor no resistor. Aí não tem jeito, tem que fazer uma medição através de um multímetro. Ou ainda, você pode cair num caso bastante crítico, onde aquele resistor na placa eletrônica, ele queimou-se. E ao queimar-se, ele ficou preto, ficou com as faixas de cores foram queimadas. E aí você não consegue distinguir o valor pelo código de cores. E às vezes, por ele ter queimado, fazendo a medição com multímetro, você também não consegue verificar o seu valor. Aí não tem jeito, só se você tiver o esquemático eletrônico para verificar qual era o valor original no circuito. Nós separamos um link para você conhecer mais sobre o assunto desta videoaula. Não deixe de acessá-lo em seu ambiente virtual. Separei para vocês um vídeo que fala sobre o código de cores dos resistores. Assim vocês podem praticar mais sobre como verificar o real valor daquele resistor apenas olhando para ele e identificando assim o código de cores. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto resistores, características.
Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente esta videoaula. Até a próxima!